Está começando pela TV Nova Nordeste o programa Políticas, um espaço dedicado ao debate de fatos e ideias em Pernambuco. As entrevistas giram em torno de ciência, política, economia, cultura, exatamente cultura. Hoje vamos falar da esfera cultural. Quem está aqui conosco são pessoas profundamente ligadas, que alguns deles você pode até conhecer, como, por exemplo, o artista Valmir Chagas, o velho Mangaba, como ele gosta de ser identificado nos seus créditos de TV, que vocês vão ver daqui a pouco, e também conosco o Fábio Pascoal. Fábio é o organizador do Festival de Teatro do Agreste, e ligado à atividade teatral, tanto no Recife como em Caruaru. Bem, vamos começando com uma pergunta provocativa, já que o que se fala no meio artístico e no meio jornalístico também é o financiamento pelos governos estadual e municipal da cultura como a gente conhece. Sem apoio do governo, sem dinheiro governamental, é possível fazer espetáculos, é possível fazer cultura aqui em Pernambuco? Começando com o Valmir. Veja só, começando primeiramente dizendo que agradeço o convite, né, a você, e que é sempre bom esclarecer essas coisas, né, o que a gente pensa. Veja só, a princípio, é bom inclusive que assim, esse dinheiro não é do governo, é do povo, né? É o financiamento, é do povo. Quem gerencia é o governo. Porque a gente sempre tem essa coisa já na cabeça, de dizer, isso é do governo. Sim, isso é meu, isso é nosso. Veja, é possível sim, eu pelo menos trabalho, eu não vivo, nunca fiz projeto, assim, sempre pensando em que se não tiver o dinheiro público, o dinheiro estadual, municipal ou federal, eu não vou fazer o meu trabalho. Não, eu sempre corro atrás com o meu empreendimento, com as minhas coisas. Eu acredito nisso. Agora, lógico, já que o seu projeto sempre está, você acha e prova, não é só achar, prova que isso que você faz é de interesse público, né? É de interesse da maioria da população, porque mexe com a tradição, com as tradições de um povo. Então, logicamente que você faz um projeto para angariar os fundos do Funcultura, por exemplo, que é estadual. Mas, no meu caso particular, não vivo assim, nessa coisa de se não tiver o dinheiro público eu não vou fazer. Não, eu vivo correndo com as minhas próprias pernas. Fábio Pascoal, essa questão do financiamento público é fundamental na esfera do teatro? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, né, participando desses debates. Sempre é importante, esses espaços são sempre importantes para a gente poder tentar entender a nós mesmos dentro dessa perspectiva de produção e de criação. Bom, é muito difícil. A gente que lida com o Festival do Teatro do Agreste há 36 anos, então esse ano são 36 anos, foi criado em 81, no século passado ainda. Então é muito difícil isso. A gente tem procurado, dentro dessa filosofia do festival, que é tentar abordar essa questão profissional. Era uma coisa que a gente, praticamente no início, a gente quase não conseguia ter. Essa ideia de sobreviver ou viver de teatro ou de arte, né? Então, nessa nossa trajetória, a gente tem trazido exemplos de pessoas que conseguiram, e grupos que conseguiram, com o trabalho contínuo, que é muito trabalho, né? Às vezes as pessoas acham que fazer teatro, fazer arte, não é trabalho, mas é muito trabalho. Eu sempre digo que, assim, para ser artista, ele tem que ser muito bom. Tem que ser muito melhor do que qualquer uma outra profissão para poder ter sucesso. Então, ele tem que trabalhar muito. Então, a gente tem visto, durante essa trajetória do festival, tem trazido exemplos de grupos que se projetaram e que servem como referência para esses jovens que estão começando, que é possível sobreviver. Exato. Em relação a esse financiamento público, pode haver uma interferência ideológica, pode haver uma interferência de uma censura a determinados temas? Isso acontece?
Pois é, o festival ele está sendo tematizado a partir de 2010, a gente começou a fazer recortes específicos do festival. Então, a cada ano a gente tenta abordar um determinado tema. Por exemplo, esse ano é sobre a ancestralidade africana. Então, a gente está querendo resgatar essa nossa cultura e criar um diálogo, uma ponte entre os africanos que estão vindo e a nossa cultura local. Né? Por exemplo, a gente vai ter um encontro que vai ser maravilhoso, que é entre um griot africano de Burkina Faso e o Boitiratema e o Xambá, aqui, a comunidade Xambá. Então, para a gente poder tocar em temas que são tão difíceis, muitas vezes, como foi o das mulheres, o tema abordado em 2014, um recorte específico sobre a produção feminina, sobre o olhar feminino, né? E com esse tema da ancestralidade. Então, isso é importante também para a gente se conhecer um pouco nessa nossa brasilidade, né? Exato, mas não existe nenhuma restrição de temas, não. Não, nenhuma. A gente tem total liberdade para isso. Valmir, essa questão do financiamento público, você tocou aí rapidamente, mas a gente poderia aprofundar. Por exemplo, o questionamento, o que é bom ou não para a cultura local, não é? Porque quando você dá o financiamento com dinheiro do cidadão, acontece muitas vezes ele é mal empregado com artistas que não têm nada a ver com a cultura local. Esse pente fino do uso desse dinheiro deve ser feito? Olha, é muito difícil essa questão por conta de que, vamos dizer assim, é sensível. Isso é um ponto muito sensível. Isso depende muito da capacidade e do gestor, sabe? Do grupo que está vendo sobre... Né, por conta o que é importante, porque o que eu vejo falar de uma forma muito grosseira, por sinal, é que diz assim, principalmente nas prefeituras do interior, né? Porque, por exemplo, você vai para a Fundarp, aí você diz, um exemplo, o pastoril do Velho Mangaba ou outro pastoril, dentre todas essas modalidades da cultura. O pastoril, eu gostaria de levar o pastoril ou ver outro pastoril na festa de tal cidade, né? Mas aí você escuta logo justamente dos gestores, porque fica naquela, olha, mas o pessoal da cidade tem que pedir, tem que se interessar. O prefeito ou o secretário de cultura de tal cidade não tem interesse. Ele tem interesse que vá uma banda que dê voto, que está ligada. Veja que coisa complicada. Eu disse, como dê voto? Ele disse, não, é o seguinte, o que eles acham que está na moda, o que eles acham que... Não precisa estar citando nomes, né? É uma música daí, que é mostrada nas televisões, na parada de sucesso. Isso, ele acha que se botar uma coisa... tipo um Bum Bum Meu Boi ou um pastoril, e o povo não vai gostar, porque tem que gostar. E aquilo não vai dar voto. Ou seja, é uma escravidão, inclusive declarada. Fica uma coisa meio declarada. E isso você fica se sentindo que está sendo estimulado a deixar de ser artista. Exato, essa dificuldade também tem na área de teatro. Sim. Eu me lembro que em 2013 nós aprovamos um projeto que era uma montagem de um espetáculo aqui em Recife, que era um texto clássico do Shakespeare, o Rei Lear. E a nossa proposta inicial era fazermos 12 apresentações lá no Hermilo, no Teatro Hermilo Borba, né? Que é um teatro maravilhoso, todo mundo conhece, mas que é um teatro quase que restrito a quem já participa, ou já quem conhece o teatro, né? Então, é um público que já está acostumado. Então, nós fizemos uma proposta e transformamos isso em 8 apresentações na periferia da cidade, nos pontos de cultura, e 4 apenas no Hermilo. E nós estreamos esse espetáculo lá dentro do terreiro de Beto de Oxum, ali no Guadalupe. Rei Lear no terreiro. No terreiro. Chama-se Rei Lear no Meu Quintal. Então, foi num sábado à noite, e logo depois teve o Coco de Bete. Então, para a gente foi uma experiência transformadora, não só para a gente, mas para todos aqueles que circularam
por lá pelo terreiro, as pessoas de outras comunidades, de outros bairros, que foram até lá, a comunidade de Bete, e conhecer a realidade, né? Então, para a gente, isso, além de ser um trabalho cultural, é um trabalho de inclusão social. Sem dúvida. O Shakespeare retrata a alma humana, então nunca envelhece, está sempre presente. Agora, a questão é o seguinte, muito se fala, termos genéricos, claro, e que o povo não gosta desse tipo de arte mais erudita, mais preparada, mas também, por sua vez, ele não recebe essas informações para discernir se gosta ou não gosta. Um espetáculo como esse, qual foi a receptividade? Foi impressionante a relação dos espectadores, dos jovens, com o espetáculo. Eles entendiam perfeitamente aquele jogo, né? Tinha cena, por exemplo, que tem uma cena dos dois irmãos que eles estão conversando e os meninos gritavam lá, isso é um traidor, esse cara vai sacanear. Então os meninos... Houve uma interação entre o público. Grande, muito grande. Então isso foi... E para os atores, essa experiência de lidar, como o Valmir tanto faz, na rua com o povo, isso lhe dá uma cancha para o ator, que na hora que ele chega para um diálogo com um público mais, vamos dizer assim, tem uma formação maior para o teatro, eles vão tirar isso de letra. Fácil. Exato. Valmir. Tem uma coisa interessante que ele falou, isso me lembrou, ele falou inclusive no nome do teatro, que é Hermilo. Sim. Hermilo trabalhou a vida inteira dele com isso, né? Você, por exemplo, pegar um tema grego, por exemplo, Eletra no circo, pegar um tema desse e passar para a realidade e vice-versa. Os grandes autores já fizeram isso, né? De pegar um clássico, porque na verdade é a mesma coisa. O próprio Shakespeare, que temos essa distância dele, ele na época elizabetana lá, ele era o teatro popular da época, exato, não é? Ele não era ele chegava ao povo daquela época, né? Ele chegava ao povão. Então nada mais lógico que se pegue esses temas, que são os temas da vida. Sim. Amor acontece na burguesia, entre os negros, entre os brancos, entre os gordos, entre os magros. Amor é uma coisa geral, traição também, a vida, né? E por aí vai. E a questão principal, o povo não gosta disso porque não conhece ou não gosta mesmo, não tem condição de entender esse tipo de espetáculo. Meu pai dizia uma frase muito bonita, muito legal. O papai era um filósofo. Ele dizia assim: Recife é pobre porque não tem dinheiro ou não tem dinheiro porque é pobre? Ou seja, uma coisa puxa a outra, entendeu? Eu não sei realmente responder essa sua pergunta de uma forma mais clara, não, sabe? Eu prefiro apostar na questão da educação. A educação é a grande saída, né? A educação, quando se fala educação, não é aprender a ler o beabá só, não, né? É aprender, aprender a respeitar o meio social, a cultura, né? Aí acho que os países que fizeram isso saíram do marasmo e da miséria. Sem dúvida. Vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar nossa conversa aqui com Valmir Chagas e Fábio Pascoal. Até já.